experiência maravilhosa. O Israel postou uma foto linda ontem na frente de uma daquelas casinhas falando, né? Essa viagem está mudando a minha vida. O Silvio também disse que ontem só sabia chorar, né, Silvio? Chorava e chorava. E eu creio que todos nós estamos sendo mudados nesses dias, amém? Saímos daqui com o desafio de voltar para abençoar essa comunidade que nos recebeu para a gravação. Nós vamos construir novas casas para todas aquelas famílias, amém? Então o Geraldo já está colocando aí, a equipe já está se mobilizando para fazer um projeto, né, de terraplanagem, de arquitetura, e as pessoas já estão se mobilizando para doar também. Então já recebi mensagens hoje de manhã, olha, queremos ajudar. Coloquei no Instagram uma foto dizendo sobre isso, as pessoas já estão se manifestando. Então cremos que ainda será só o começo, que muitas outras comunidades vão ser transformadas pela doação, pela ação da Igreja do Senhor e o Evangelho. Os missionários também vão chegar com a palavra de Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ei pessoal, estamos aqui, paramos na estrada para mostrar para vocês uma cisterna. Como o Ciralão estava contando, foram construídas mais de 1 milhão de cisternas em todo o sertão. Aquela ali, naquela casinha, é a número 498.846. Louvado seja Deus por essa ação do governo e que todas as ações sejam implementadas, que a corrupção não devore mais os recursos do Brasil, para que em períodos de estiagem como esse, o nosso povo tenha o socorro que eles precisam. Não apenas a cisterna que recolhe a água da chuva nos 3 meses em que normalmente já chove, mas a transposição do Rio São Francisco, a ferrovia transnordestina, grandes cisternas, projetos que são milionários, bilionários, trilionários e que o nosso governo tem condições de fazer. Nós cremos que o devorador será repreendido, como está escrito na promessa, na profecia de Joel. É o girimum. Que lindo! Você que plantou esse girimum? Meu Deus, que lindo! Isso quando chove que dá, é bênção, não é bom, né? Mas ultimamente... Aí eu vou daqui. Agora ali a minha cisterna tem água também. É? Sua cisterna Você tem água? rega da cisterna também quando precisa? Que benção essa cisterna, né? Quantos litros de água tem na cisterna, o senhor sabe? Rapaz, eu não sei não, mas tem um bocado de água. Esse problema que teve aí da falta de chuva aí, foi muito ruim para vocês, Olha né? lá, tá quase cheio. Plantou milho aí, não deu, né? Eu plantei milho aí, ó. Não deu não, né? Tem outra roça ainda, em Juazeirinho. Aí quando não dá, né? Aqui o senhor plantou não deu milho, Deu não. perdeu. Mas tem outra roça lá em Juazeirinho também. Podia fazer uma oração pro senhor? Pode. Pode? Deus, muito obrigado, Senhor, por esse homem. Como é o nome do Senhor? É Irandi. Muito obrigado pelo Senhor Irandi. Aqui, Deus.
Abençoa aqui a sua casa, a sua família, que não falte o pão, que não falte a água. Eu creio no Senhor, mas aumente a minha fé. Senhor Jesus, eu creio no Senhor, mas aumente a minha fé. Me ajuda, Deus, a te servir, a te conhecer. E se eu te conhecer, e quando eu te conhecer, escreve meu nome no livro da vida e me dê paz para mim e para minha família. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ainda bem que tem um homem aqui nesse carro. Afinal de contas, temos que deixar os homens fazer esse serviço, né? Deus disse que a mulher é a parte mais frágil. Que bom. E enquanto os homens trocam o pneu, a Ana encontrou uma galera que teve uma participação muito importante nestes dias de gravação no sertão. Eu quero subir nesse caminhão, nesse pau de arara. É Lagoinha! É Lagoinha! É a igreja do Senhor, invadindo o sertão, trazendo esperança, o evangelho de paz, amém. Vocês são primícias de muitos que virão, em nome de Jesus. Pessoal, estamos emocionados, porque olha, o nosso carro furou o pneu na estrada, demoramos a trocar aquele pneu, mas era tudo propósito do Senhor, porque ali, naquela região de 1 quilômetro mais ou menos, sempre tinha acidentes, inclusive de ontem para hoje teve 3 acidentes naquele lugar. Então o Senhor trouxe uma libertação para aquele trecho ali da estrada, nós cremos. Almoçamos ali em Serra Talhada, né? Cidade do Lampião, não é isso? E por isso, por esses atrasos todos, nós estávamos passando exatamente na hora que o caminhão de vocês estava saindo. Muito. É por Deus. Então o Senhor cuida dos detalhes. E é aqui, mostra ali, ó, o Sítio Inveja. Ali dentro fica uma comunidade com mais de 1000 pessoas. É ali que nós vamos filmar amanhã, levantar um altar de adoração ao Senhor. E aqui do meu lado está o Neto. Neto, você é responsável por esse trabalho, a obra do Senhor no meio dessa comunidade. O que esse povo todo está fazendo nesse caminhão? Esse povo não é sertanejo não, né? Não. Não, mas é parte de uma promessa, né? Há um tempo atrás eu indiferente do meu sertão e Deus me falou uma frase que dizia assim: floresça onde você está plantado. Eu sou o Deus do Sul e sou o Deus do sertão também. E quero fazer um avivamento nessa região, mesmo que tenha tudo que for corrupção ou dificuldade, mas eu faço isso do céu, onde não tem empecilho, onde não há barreiras. E ele me disse que faria assim, como está acontecendo agora. Ele me disse que traria aqueles que ele ia inclinar o coração para isso. Aleluia. Ele disse que ia fazer com que os olhos se voltassem para aqui, para essa região, para essa região do Alto Sertão do Pajeú. E eu, por um tempo, achei muito difícil, mas estou vendo mais do que o que eu pensei que podia acontecer. E esse momento aqui, entendo como uma interferência de Deus. O pneu furou, a gente demorou um pouco mais, porque Deus queria que acontecesse esse encontro aqui. Ele queria registrar esse momento. Deus não é apenas uma coisa que vai ficar registrado em vídeo, em DVD, não sei, mas é algo que Deus queria registrar no coração. Uma vez eu estava aflito, sem saber o que fazer, e Deus me deu um texto na palavra de Deus em Isaías 60, onde ele disse assim: levanta e resplandece, porque a minha luz nasce sobre ti. Os povos, as nações virão aqui. Então o Senhor falou isso. E isso faz parte de uma promessa que
está se cumprindo. Esse povo veio de São Paulo, de onde São mais? Paulo. Belo Horizonte, Lagoinha, não é? Ainda Ou ontem, seja, o Senhor está trazendo e vai trazer mais ainda obreiros para essa seara. Com certeza. Ainda ontem nós tivemos uma caravana do DT que vem para as gravações de 49 pessoas. A gente fez um trabalho, foi um avivamento, uma localidade aqui próxima. E foi maravilha de Deus. Vidas São salvas, Paulo, do Rio, de vidas Minas, se convertendo, quebrantadas, recebendo o amor que é tão importante, né? Sem amor, nada acontece. Ele é o tempero para o que vai acontecer no sertão. Vem navegando no seu salto alto. Shai, Barbie, pode parar. Depois eu pego, por favor. Oi, gente. Oi. No 3, hein? 1, 2, 3. Põe a musiquinha aí. Ih, tu já esqueceste, menina? Tu lembra, não lembra, Maria? Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, com Ele vou contente estou. Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, Deus é bom pra mim, com Ele vou contente estou. Deus é bom pra mim. E por que tu não cantaste? Ih, tu tocas o instrumento, né? Ai, meu Deus. Bem, para mim está sendo muito especial estar aqui no sertão. Aconteceu a gravação do Dia de Outrona, agora a gente está gravando alguns clipes, algumas imagens. E é muito importante para a gente que a gente se aproximou desse povo, se aproximou de uma realidade tão diferente do que a gente vive. E uma coisa em especial comigo foi quando a gente chegou numa comunidade quilombola, a gente fez algumas imagens ali, olhei para aquelas pessoas e imaginei como que aquilo que eu faço, como que a minha música, como que a minha guitarra, aquilo que eu toco, pode transformar a vida de uma pessoa daquela. Então eu vi que é muito mais, eu vi que não é só a música que vai tocar, ou trazer transformação para essas pessoas, é muito mais do que isso, é realmente a ação da igreja, é realmente Deus usando o povo dele para trazer transformação para essas pessoas. Esse tempo aqui tem sido muito especial e importante para mim. Como pessoa, a gente se torna tão mais grato ao Senhor, porque a gente vê a dificuldade que esse povo passa. Tantas vezes, com algumas coisas para nós é tão básico para eles não têm aqui. Um privilégio enorme de saber que eu faço parte da geração que está vendo o Brasil mudar, que está vendo o Brasil se transformar na nação realmente que adora o Senhor Jesus. E nós sabemos que essa transformação começa aqui no sertão também. Mais do que observar a realidade do que está acontecendo aqui, eu trago muitas coisas para a minha vida. E aplicações pessoais que eu posso fazer e você pode fazer também. Como a questão da espiritualidade. O que a espiritualidade tem a ver com tudo isso aqui, né? A espiritualidade ela tem simplesmente o poder de tornar o ser humano mais humano. Então o jejum, a oração, vocês têm acompanhado a gente se preparando para esse momento aqui, isso tem nos sensibilizado para o lado humano das pessoas aqui. A espiritualidade, tantas vezes nós temos o foco naquilo que é sobrenatural, sendo que Jesus, que era o mais espiritual de todos, andava com os pobres, falava com os pobres, conversava com pecadores, publicanos. Então eu aprendo que a espiritualidade ela tem esse poder de nos trazer para o lado humano, o lado de perceber a dor, o lado de estar presente e conseguir sentir a realidade do lugar. Eu não tinha tido nenhuma experiência assim ainda, naquele sertão mesmo de ver as casinhas, a situação, não tem luz, não tem banheiro como a gente conhece, então é algo que toca muito a gente. Toca mesmo no nosso coração em ver que a igreja precisa mesmo ser despertada para olhar para o nosso próprio país e ver a realidade e perceber assim, tantas coisas nós reclamamos e são por coisas tão pequenas e quando a gente chega aqui a gente vê que nós não temos motivos nenhum para reclamar
para murmurar, simplesmente olhar para o nosso Deus e falar: Pai, obrigado pela vida. Queijo gostoso. Eita! Só na intercessão. Toque me acaba. Ela está recebendo do Senhor. Oh, maná do céu. Estou comendo por identificação do Jarner, que está de jejum. De leite derivado do leite. Por isso eu comi 2 vezes, mas para mim, Obrigado, senhora. Este mundo mal. Ensíname a vivir, que el reino acá. Coloca uma pipa. Melhor? A rabiola ia ser melhor na pipa. Sobre a mula de Balaão, que a mula livrou Balaão da morte, porque o anjo do Senhor estava com a espada contra Balaão. E ela prensou o pé de Balaão no muro, ele ficou com raiva, espancou aquela mula. Mas o Senhor abriu a boca da mula e ela disse: Balaão, eu sempre te servi, nunca empaquei, por que você está me espancando? Eu vi o anjo do Senhor e te livrei. Os animais são fiéis, não é? São lindos, muito preciosos. Pessoal, Cristiane deixou eu entrar na casa dela. Eu vou tirar umas fotos para o nosso CD ficar mais lindo. Muito obrigada, viu, Cristiane? E a bênção do Senhor entre junto comigo nessa casa, amém? Conta pra nós, a história desse vaqueiro que você estava me contando, eu quero que compartilhe com todo mundo. Pois é, nesse vaqueiro era um homem deprimido que estava isolado na sua casa. Ele, o jovem, tomou o quarto dos pais, passou 6 meses trancado, encapuçado, e um dia Deus nos levou até ele. E ele hoje é um homem que evangeliza, um homem que serve o Senhor aqui no sertão. Deu pra ver o sorriso dele. É isso aí. Graças a Deus. É um homem que Deus libertou, como Deus está libertando o sertanejo. Em várias comunidades como essa, vocês têm chegado com o Evangelho e muda tudo, né? Com o Evangelho e Deus tem mudado, principalmente a vida, o interior das pessoas. Deus tem feito fluir um rio no interior. Nosso sertão, no interior. E eu acredito que é um rio que jorra para a vida eterna. Aleluia! Seria tão maravilhoso se a gente visse uma chuvinha. Mas eu sei, Deus, que os nossos equipamentos não podem. Então o Senhor conhece tudo. O Senhor sabe o que a gente precisa. E eu estou muito emocionada, gente, porque Deus fez chover nessa noite. Marcando, selando. Não que Ele precisasse fazer isso, porque nós cremos pela fé, sem ver. Nós já cremos, mas nós celebramos a chuva sobre a terra seca e Ele deu aquele sinal.